Fala, jovens de plantão, estamos aqui mais uma vez para continuar esse episódio com as meninas, um episódio que na primeira parte foi muito legal e vocês vão poder acompanhar agora a segunda parte do nosso episódio. E outro tipo de violência que vocês falaram um pouquinho no início é a violência patrimonial, que é aquela violência que vai ligar diretamente com o patrimônio. Por exemplo, controlar o dinheiro. Por exemplo, tá aqui esse dinheiro, eu trabalhei, esse dinheiro aqui. Ah, mas você não vai gastar com isso, não. Mas eu queria tanto comprar uma bolsa. Não vai gastar com isso, não. Besteira, vamos colocar aqui. Sempre tem que ter essa conversa, né? A mulher, ela gosta muito de conversar. Eu, particularmente... E de comprar. Sim. Sim, mas... Mas hoje a mulher, ela economicamente... Sim, meu querido. Não é assim também, não. Não é bem assim. Tá bom. Mas o que é que eu sempre digo? O dinheiro, ele tem que estar na mão de quem é melhor administrador. Sim. Se o homem ele é o Acho melhor justo. administrador dentro do seio familiar, Ali. ele sim administra os recursos da família, porque a família ela vai ter que prosperar. Só que eu conheço casais cristãos que quem administra o salário, os recursos da família é a mulher, porque ela é muito melhor como Organizada. administradora, ela é organizada, ela é pragmática. Sim. Então, enfim, a família ela prospera porque o Senhor ele tem o recurso, eu entendo que é familiar. Né? A provisão ela é familiar. Então, quando junta o homem e a mulher, né? Dentro desse contexto, é o recurso familiar que está ali. Mas eu já conheci mulheres que elas trabalhavam o mês inteiro, entregavam o dinheiro todo na mão do marido e ele ia gastar com bebida, com drogas, com tantas outras coisas. E a família passava o mês passando por sufocos. Necessidade, né? Eu conheci assim, eu passei, inclusive, Olha um só. período, e ele, no início do relacionamento, eu tive a oportunidade de conversar com ela, ele era um homem muito bom, muito responsável, um ótimo administrador. Só que aí, no meio do contexto, eles não eram cristãos, não tinha esse entendimento, né, do que era família, o que era o homem ser sacerdote, Sim. o que era a mulher ser enfim, ele acabou se envolvendo com drogas e aí ele começou a tirar as coisas de dentro da casa para vender, né? Às vezes elas compravam um ventilador para os filhos dormir melhor e na madrugada ele tirava o fio da tomada, abria a porta e ia embora, ia para os locais trocar por droga, enfim. Então, existe, né, esse tipo de abuso também, Sim. né, Bia? Sim, existe. É um tipo de violência. Exatamente. E, por fim, é a violência moral. Eu sempre trago exemplos porque eu acho que é mais... dá para entender melhor. E alguns exemplos acusar a mulher de traição. Eu não sei se vocês já viram aqueles homens, a mulher tá sempre em casa, mas você tava com fulano de tal, criou na cabeça. É um tipo de violência. Sim. Emitir juízos morais sobre a conduta, fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima da mulher. Nós vemos Esse isso. assunto hoje, na era virtual, Meu Deus é do muito céu. complexo, né? A Horripilante. gente vê muitas mulheres totalmente degradadas, né, nas redes sociais por conta de relacionamentos que tiveram com seus parceiros e eles acabaram não tendo esse cuidado, o respeito, o carinho e às vezes, muitas vezes no término da relação ele acaba expondo essa mulher e a gente vê enquanto isso mexe com o eu dela, a ponto de mulheres já tentar tirar a sua vida, se suicidar, né? Enfim. Então, rebaixar a mulher por meio de xingamentos e desvalorizar a mulher são tipos de violência, sempre andam junto, a violência moral com a psicológica. Sim. Mas diante de todas essas violências, que com certeza não só como eu e a Alana vemos no nosso cotidiano, infelizmente, mas eu acredito que várias pessoas que estão assistindo, estão ouvindo, vão... Nossa, fulana de tal já passou por isso. Nossa, eu já passei por isso. Na cabeça. Vai dar Vai dar um estalezinho aí. Isso. E se você é essa pessoa, comece a despertar, Sim. comece a ouvir. E eu tenho certeza que a Bia vai falar agora em que você pode fazer, o que é que você Sim. pode
buscar ajuda, onde você pode buscar ajuda. Sim. Não se sinta sozinha, não se sinta fragilizada, não se sinta a última pessoa que vai acontecer isso, porque, infelizmente, a gente gostaria mesmo que fosse, mas dentro do nosso contexto social, né? Isso a gente está falando aqui a nível Brasil, né? Mas Sim. isso é mundial, gente. Existe país em que a mulher, ela nem é considerada, né, um ser humano, ainda hoje, Verdade. nesse século, né? Ela é considerada objetos, né? A gente Crianças vê aí... que casam cedo. Sim, Nossa, eu fiquei horrorizada quando eu vi um documentário meninas de 9 falando sobre anos, isso. né? É. Meninas de 9 anos já estão sendo colocadas aí e forçadas, na Nossa. verdade, né? E nós estamos no Brasil e glória a Deus. Eu quero que vocês deem um glória a Deus aí, porque nós estamos no Brasil, dentro de um país que nós temos liberdade de expressão, Sim. nós temos recursos, nós temos ajuda, nós temos delegacia da mulher hoje, Sim. nós temos a justiça que nos ampara, né? Com Uma certeza. lei que ampara a mulher hoje. Então, você, mulher, não se sinta menosprezada por isso, porque eu sempre digo, Bia, assim, eu não posso impedir do outro fazer algo comigo, mas eu posso ter uma reação diante daquilo que ele fez comigo. Sim. De alguma forma. E eu não estou falando de uma reação, gente, aqui não é de bater, não é de revidar. Pegar uma faca, Não é pelo nada amor de disso, Deus. calma. Não é nada disso, mas é de ter uma reação justa, né? De buscar os mecanismos legais, como a Bia está aqui hoje para expressar isso, para dizer que nós temos direito, que nós temos mecanismos legais que nos amparam como mulher, para que a gente tenha, né, Aldair, esse amparo. Com certeza. E sempre também lembrando do nosso valor como mulher. Trazendo esses tipos de violência, muitas vezes a gente começa a imaginar o que a mulher está passando, como ela está nesse momento. E é justamente aí que ela vai começando a esquecer quem ela é, esquecer do seu valor. E hoje, não só para falar desses mecanismos jurídicos que vocês vão buscar, né, mas também para vocês lembrarem quem vocês são e que vocês podem ser amadas, vocês como mulheres, vocês podem ser amadas, vocês devem ser amadas. Então, muitas vezes, talvez você deve passar por uma situação dessa, talvez você agora começou a perceber que está passando por uma situação dessa, e aquele primeiro baque. Ai, mas eu não queria, não. Eu já me acostumei a isso. Mas uma coisa importante de se falar sobre relacionamentos, que uma vez me falaram, e eu ficava, meu Deus, se no namoro existe isso, quando vai lá, porque, gente, casamento é lindo, assim no papel, mas depois tudo que acontece no namoro... A cerimônia passa. A cerimônia passa, a vida começa, e tudo aquilo que acontece no namoro, ele vai, com certeza, piorar no casamento. Então, se o amor... Verdade. Digamos que não seja uma piora, Maximiza. seja uma potencializada. Isso, Vai dar uma- Eldair. Dá uma inflada, uma maximizada. É um negocinho, vai chegar uma vez que vai, entendeu? Então, imagina você estar num namoro abusivo. Como é que vai ser esse casamento, pelo amor de Deus? A gente precisa começar a abrir, de fato, os nossos olhos. E, lógico, que buscar os meios jurídicos. Mas, antes da pessoa buscar o meio jurídico, muitas têm medo, muitas desistem por aquilo que a gente estava falando. Porque eu tenho filhos, porque eu preciso do dinheiro dele. Mas, antes de ir para o meio jurídico, Pra onde é que eu vou? Isso. Né? Como é que eu vou fazer? Eu vou voltar pra casa dos meus pais. Meus eu pais tenho me filhos, avisaram, Ficar na né? rua, Às vezes, uma série de coisas. Mas- por isso que não cabe o julgamento. Isso. Né? Porque é uma série de fatores que vai ser decisivo para aquela pessoa tomar uma decisão, e vai depender muito de quem? Do apoio das pessoas que estão em torno dessa pessoa, Com né? certeza. E cada caso é um caso, né? Cada caso tem a sua especificidade. Cada Tipo caso assim, eu não vou lidar com um problema específico da Alana e com o de Bia, mesmo que o seja mesmo tipo, um método. tipo de abuso. Por exemplo, digamos que seja o abuso, algum tipo de abuso, alguma violência. E aí eu vou tratar com o mesmo método os dois casos. Não é assim. Tem que avaliar todo um contexto.
E é isso, Fabi. Então, para encerrar sobre esse assunto, gostaria de deixar aqui ressaltado para que vocês comecem a abrir os olhos de vocês, comecem a olhar no espelho e verem de fato uma filha amada do Pai, uma filha que busca o Senhor, que merece tudo de bom, que merece uma família maravilhosa, e se certifiquem que vocês são amadas, que vocês são filhas e saiam desse relacionamento abusivo o mais rápido possível. E, por fim, os canais que vocês podem denunciar são vários, gente. Você pode ir até uma delegacia, a delegacia da mulher, principalmente. Você pode buscar ajuda, por exemplo, na igreja, mas vamos lá comigo denunciar, o que eu posso fazer? Porque muitas vezes as mulheres ficam com medo de chegar até a delegacia. Então, é um grande processo para que se chegue lá. E lógico que as pessoas que têm um pouquinho de senso, né, vão direcionar, vão explicar, vão dizer não tenha medo, como é que funciona. Mas se você quiser ligar, você pode ligar para o canal direto, que é o 180. E você também pode ligar para polícia normal, 190, todo mundo conhece, que lá eles vão direcionar você bem direitinho, tá bom? E agora vamos falar um pouquinho sobre a área profissional da mulher, de forma bem rápida, bem eficaz. E para iniciar, uma das coisas que o Aldair estava, não sei se ele falou antes ou a gente já estava gravando, foi sobre a questão dos ramos que a mulher está inserida. De fato, hoje, no século XXI, a mulher cresceu muito, mas ela não cresceu ainda o suficiente para a gente dizer que ela tem um lugar assim... Tem um espaço, né? Isso, ela tem um espaço, mas ainda estamos evoluindo. Isso. Houve uma conquista, né, desse Sim. espaço, porém, ela ainda não foi vista como ela Isso. deveria ser vista. Com certeza. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Em um dos ramos que eu trabalhei, eu estava lá em uma audiência, eu sou mulher e tinha o outro estagiário que era homem. Então, quando o casal chegou, o homem do casal começou a falar e nós precisamos pedir respeito. E, Senhor, eu peço respeito. E ele continuava, por que não sei o que, não sei o que. Senhor, eu peço respeito. Ele continuava. O outro estagiário que era homem, Senhor, eu peço respeito. Acabou. E eu fiquei... Será porque que eu sou mulher? Será porque eu sou mulher que... Gerou aquela não me dúvida, né? respeitou? No Sim, momento ali. com certeza. E que nós mulheres, muitas vezes, sentindo realmente Sim. isso, né? Isso é um dado real, né, Bia, Sim, hoje? com certeza. Porque eu acredito que, da mesma forma que você sentiu nesse momento, né? Usufruindo da sua posição, né? Sim. Porque... a mesma autoridade que estava sobre o seu amigo estava sobre você. Sim. Porém, não foi respeitada perante um homem que estava inserido dentro de uma sociedade no qual deveria respeitar a profissional naquele momento, Sim. né? Sim. Pela competência, pela posição que ela ocupava naquele momento. E isso é uma barreira muito grande que nós sofremos hoje, como mulher mesmo, dentro desse contexto profissional, né? Nós temos muitos relatos, Sim. né? Eu, como gestora de recursos humanos, né? A gente ouve muito, né? Houve a profissional ou profissional, mas a gente também participa desses congressos, e nesses congressos a gente ainda é um grande tabu ainda a questão salarial. Sim. Além da questão respeitosa, existe também a questão salarial, a diferença salarial dentro do mercado de trabalho. Ainda há uma discrepância muito grande de cargos e níveis, né, que ocupam a mesma função, né, que ocupam o mesmo cargo, o mesmo nível de hierarquia, mas que não consegue se desenvolver financeiramente, porque existe ainda, né, esse tabu de que a mulher, mesmo no campo profissional, ela tem que ganhar menos, né, do que o homem. Muitas vezes enfim, ela é mais produtiva. Com certeza, e eficaz. Porque a mulher, ela consegue realmente destrinchar isso. Sim, e a mulher, ela deu um avanço muito grande, né, dentro desse contexto, dessa área. Sim. E eu produzi um artigo que falava justamente sobre essa questão do salário. E quando a gente começou a estudar estatísticas, existem muitas mulheres que estão no mesmo cargo, mas por ser mulher, ela recebe muito menos. E aí é muito preocupante quando a gente para pensar, porque a mulher ela vem ganhando espaço.
se você olhar a história, você vê que antes a mulher ela não poderia votar, hoje Sim. nós já temos o direito de votar, mas ainda assim a gente precisa correr enquanto o homem ainda só vai caminhando. Então, ainda existe essa diferença. Mas quando nós levamos para a Bíblia, que é o que a Alana vai falar agora um pouquinho, nós começamos a observar que a mulher ela é incrível. Não é porque eu sou mulher, mas eu acho incrível que nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Né? A gente tá aqui escrevendo um e-mail, já tá ouvindo um áudio. No trabalho eu tô levando. Tô aqui escrevendo um e-mail, tô ouvindo o áudio, já pensando na resolução daquele problema e terminando de resolver esse outro, lembrando que eu tenho que colocar um processo no site da justiça e já vai tudo ao mesmo tempo. E a mulher é incrível por isso. A mulher ela tem o dom, né? O dom de ser dinâmica, né? Isso. A gente pode ler Provérbios 31 e lá, em Provérbios 31, a mulher de Provérbios 31, que é a mulher que a gente tanto almeja ser ela e desenvolver ela em nós, porque ela realmente é um modelo de mulher, né? Cristã. E é um modelo de mulher que ela ocupa todas as áreas, inclusive a mulher empreendedora. Hoje a mulher, ela começa a se desenvolver dentro de um campo profissional na qual há muito tempo atrás ela não tinha essa oportunidade. E ela não era só a oportunidade de não votar, de não trabalhar, não. Ela não tinha a oportunidade de dar opinião dentro do seu lar. Ela não tinha a oportunidade de ordenar nem aos seus filhos, porque o pai era quem realmente chefiava a casa, né? Ele não era o líder, ele era o chefe. Então, nesse contexto, né? E a grande evolução foi depois da Segunda Guerra Mundial, né? Onde as mulheres, os homens foram para a guerra e as mulheres sentiram a necessidade de ir para quê? Para a labuta, para o trabalho. Peleja. Para peleja. Botar a mão na massa. E a partir daí elas começaram a gostar desse ambiente, né? Desse ambiente profissional. E elas conseguiram se enxergar. E eu acredito que aí foi o grande estalo na história que elas... eu acho que muitas delas começaram a se encontrar. Poxa, eu não sei só lavar, cozinhar, passar e ter filhos. Né? Vou além. Eu consigo trabalhar, eu consigo fazer outras coisas, né? Eu consigo plantar, eu consigo colher, eu consigo fazer tantas outras coisas. E foi muito... na época, foi um boom, porque elas começaram a fazer e fazer com eficiência e eficácia. Então, se os homens, né, demoravam, sei lá, 8 horas para fazer uma peça, elas começaram a reduzir esse tempo, porque elas já tinham a questão da dinâmica. Porque nós, mulheres, nós conseguimos fazer, como a Bia falou aqui, várias coisas ao mesmo tempo. Balançar o menino no carrinho com o pé, lavar o arroz, a água já está no fogo e a gente já vai fazendo tudo ali. Daqui a pouco, deixa o arroz do lado, já está balançando o menino e lavando os pratos. E se tocar o telefone, a gente ainda atende, começa a conversar com a amiga. Porque a gente tem isso. Homem, ele consegue, mas com muito esforço. E talvez ele consiga fazer uma coisa só. Tchau, né? Gente. Com excelência. Obrigado. Não, mas vocês têm outras qualidades, né? Vocês têm tantas outras qualidades que nos completam, né? Isso. Porque as coisas do Senhor, ele é completa, né? E que a gente precisa, né? Dessa pessoa, da figura masculina dentro da nossa vida, para que a gente possa também nos sentir, né, totalmente completas e seguras, né? Porque o Senhor, ele fez o homem para completar a mulher para completar o homem. Sim. Não é isso? Nós somos auxiliadoras, né? Idôneas. E aí, justamente isso, dentro do nosso contexto profissional, hoje as mulheres, elas sim, têm ganhado um campo gigante e elas têm, sim, entrado com muita força, né? No ramo principalmente empresarial. As mulheres têm, na verdade, em todas as áreas. A mulher ela tem ganhado destaque em todas as áreas. Inclusive na área mecânica, na área de pedreiro, onde muitas vezes a gente achava só o homem, né? Que é um trabalho árduo, que pega peso. Mas você vê hoje, dentro do campo profissional, mulheres que são pedreiras, que fazem o excelência. E tem clientes que às vezes ligam, né, para as agências e dizem, eu quero uma mulher. Eu quero, por quê? Porque às vezes ela é um pouco mais caprichosa, ela é mais detalhista, enfim. Porém,
além disso tudo, existe essa outra parte, né? Por conta da mulher ela ser ainda um ponto frágil, né, dentro desse contexto profissional, não frágil no ponto de vista de competências, De habilidades. de né? habilidades. De não dar conta do que é proposto. É Exatamente. um outro tipo de fragilidade que ela não vai explicar, né? Exatamente. Eu falo logo. Mas é bem isso, Aldair. É exatamente isso. E nós, mulheres, nós temos, sim, um potencial e uma capacidade muito grande. Porém, nós ainda somos fragilizadas pela sociedade, que ainda tem essa formação de que a mulher, né, algumas mentes, nós temos avançado muito, tem crescido muito, né, a expansão da mente masculina para essa absorção, né, da mulher dentro do ambiente de trabalho. Porém, nós ainda percebemos em alguns momentos, né, em que a mulher ela é menosprezada por ela ser mulher. Por exemplo, frases que todo mundo vê: mulher só dá para pilotar fogão, né? Mulher no volante, perigo constante. Aí a gente, mulher, acaba se adaptando, né? Não por vingança, mas diz assim: homem do lado, perigo dobrado. Mas a gente acaba se adaptando e levando no bom humor, né? Para as mulheres que são o quê? Sábias. Sim. Porque as tolas, elas acabam brigando, ela acaba indo à luta, né? E aí geram movimentos, né? Como a gente já viu aí, vários movimentos que não estão embasados no verdadeiro movimento, que é de buscar os seus ideais, né? E qual é esses ideais? É o ideais que eu penso? Não. É o ideal que está proposto na Bíblia, como a gente falou. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, ele vai nos direcionar quais são os ideais dele, o propósito dele para nós, dentro desse campo profissional. E, muitas vezes, a mulher ela gerou alguns jargões, né, de mulher empoderada, né? E que, muitas vezes, a mulher empoderada... eu não lavo louça. Eu não faço isso. Não é isso. As coisas tudo sujas. E muitas vezes a gente começou a entrar dentro de um contexto. Né? Exatamente. E a gente começou a entrar. Piada sem graça. Dentro de um contexto que não é o contexto que está escrito em Provérbios, Provérbios 14:1. Onde diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com suas próprias mãos. Quando essa mulher ela começa a lutar por direitos em que não está focado naquilo que Deus diz da palavra, né? É uma mulher que ela ainda não tem o entendimento de quem é ela, não tem essa questão da identidade, não tem essa questão ainda formada da completude no Senhor, que tem buscado ser completa pelo marido, pela esposa que está... pelo marido ou pela situação de social que ela está inserida, pelo patrão, enfim, ela tem buscado se completar em coisas ou no outro. Então, essa mulher ela ainda não está entendendo quem ela é no Senhor. Essa mulher ela ainda não conseguiu entender qual é o propósito e o projeto que Deus tem para a vida dela. Então, quando ela não consegue entender isso, ela vai ver o trabalho, mesmo que seja dentro dessa escala, como uma válvula de escape, e ela vai colocar o trabalho, o dinheiro dela, sempre em primeiro lugar. E aí é onde entra as questões familiares, né? Muitas vezes as discussões em família por conta disso, porque às vezes ela mudou o foco, ela mudou a identidade, ela mudou a expectativa dela, ela mudou a direção dela, mudou o foco. Então, quando isso acontece, ela vai começar o quê? A destruir a casa dela com as próprias mãos dela. Porque ela vai começar o quê? Chegar em casa, se eu lavar a louça, você também pode lavar. Não que não possa, pode. Mas nós, mulheres, nós temos que fazer como um ajuste para que o homem ele possa se envolver também dentro do nosso contexto, né? Eu trabalho, meu bem, você também trabalha. Então, vamos aqui, nós duas, vamos fazer... Né? Vamos fazer aqui... hoje eu vou lavar a louça, você vai fazer a janta e amanhã, assim por diante, os dois se ajudar. Mas quando você age do empoderamento,
né? Um empoderamento que não é o real empoderamento, né? Que não é empoderamento da palavra de Deus, da mulher de Provérbios 31. Você se apodera do que o mundo está dizendo, do que a sociedade está impondo, né? Meu corpo, minhas regras, né? Enfim, tantas outras marchas que se levantam aí pela mulher, só que, na verdade, dando um grito de liberdade, mas uma liberdade totalmente errônea, porque o Senhor diz que nós temos, sim, que ter dependência do Senhor. E quando nós declaramos esse grito de liberdade, de independência, nós estamos passando até por cima dessa dependência de Deus nas nossas vidas. Então, nós estamos nos amando antes de amar o Senhor. Sim. Então, a gente está deixando de dizer amar a Deus sobre todas as coisas. Nesse momento, estou amando a mim sobre todas as coisas, né? Porque eu quero, começa a ser tão aguçado, tão acessível ali, e aí você acaba se perdendo nesse caminho, você acaba muitas vezes chegando em casa e terceirizando tudo. Você terceiriza a limpeza da casa, quando na verdade você estava gritando lá fora, eu quero liberdade, a mulher tem que ter liberdade, mas assim, exatamente, eu não quero lavar louça, eu não quero ser dona de casa, eu não quero isso, eu não quero aquilo, quando na verdade ela está pagando para uma outra mulher fazer o trabalho dela. Então, até que ponto você está sendo verdadeira com você, com a sociedade, com as suas crenças, com as suas crenças, suas militâncias. Exatamente. Até que ponto? Então, nós temos que nos policiar quanto a isso. E o que é que vai nos fazer, né, ser ponderadas? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai nos levar a nós sermos não somente empoderadas do Senhor, da palavra, do que está escrito em Provérbios 31, mas ou em Provérbios 14:1 também, mas nós vamos começar a ser empoderadas de nós como filhas, como mães, como esposas, como um profissional, Sim, sabendo o nosso lugar dentro da sociedade e sabendo corretamente cobrar pelos nossos direitos, da maneira correta, gritar, lutar e dizer assim, não, eu tenho sim condições de ocupar esse cargo, né? Como nós temos visto hoje que a mulher está entrando mesmo dentro do mercado de trabalho e ela está levantando. Tem mulheres que sustentam a família toda. Sim. Né? Tem mulheres que ela consegue sustentar toda a família, mas o que é necessário? É necessário ter o entendimento, né, da palavra de Deus para que você possa utilizar aquilo que você está recebendo como ganho, realmente aplicando no lugar certo. Porque quando você aplica, você vai ter um ganho familiar, você vai ter um ganho profissional, você vai ter um ganho como pessoa. E aí, nesse momento, a gente começa a entender, né, Provérbios 2:6, coloquei aqui, que diz: o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Então, quando nós entendemos essa palavra, que é do Senhor que procede a sabedoria. Então, se nós mulheres temos sabedoria, é porque o Senhor assim aprouve e colocou sobre as nossas vidas para que nós tenhamos conhecimento e discernimento, né? Então, quando a gente entende isso aqui, a gente começa a ramificar em outras áreas da nossa vida. E eu sempre digo, quando o Senhor é o centro de tudo, para finalizar, tá? Daí, quando o Senhor é o centro de tudo, né, na nossa vida, todas as demais coisas vão para o seu devido lugar. Sim. Então, de tudo que a gente falou aqui, nós temos muitas outras coisas para falar, mas a gente precisa encerrar para que não fique muito extenso, né, Alda? E eu queria finalizar com essa frase: coloque o Senhor como o centro de tudo na sua vida. E quando Ele realmente for o centro da sua vida, todas as demais coisas vão para o seu devido lugar. E é isso que Bia falou no início, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, é exatamente isso. Quando você coloca o Senhor como centro, meninas, da sua vida, Deus vai agir na tua área sentimental, Deus vai agir na tua área familiar, Deus vai agir nas tuas emoções, Deus vai realocar tudo aquilo que está fora do lugar. E aí você, com certeza,
vai ser blindada pelo Senhor e você não vai ficar mais vulnerável a sofrer violências, Sim. a sofrer talvez relacionamentos abusivos, talvez não entender a sua identidade de filha, de mãe, de esposa, do que realmente é bom, porque muitas mulheres ganham seu marido pela forma de ser sábia, né? E aí, muitas vezes, o homem reflete a violência dele de alguma forma, também por conta que as mulheres, às vezes, elas agem pelas suas emoções e não se posicionam também como um lugar de sabedoria. Então, assim, há duas vertentes também na história, a gente entende. A gente está aqui para bater nos homens, não. Mas a gente está aqui para trazer um esclarecimento do quanto... Que bom, né, Adair? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas dizer a importância dos homens na vida da mulher e o quanto a mulher ela precisa ser cuidada pelos homens, o quanto o homem precisa se posicionar como lugar de sacerdote e o quanto a mulher precisa se colocar no lugar de auxiliadora, de submissa do Senhor, porque é muito fácil você ser submissa para um homem quando o homem ele é submissa a Deus. E isso você só vai encontrar e entender quando você começa a mergulhar na palavra de Deus e trazer Deus como centro da tua vida, amar a Ele sobre todas as coisas. E aí você vai amar o próximo como a ti mesmo, que foi assim que a gente iniciou a conversa, dizendo que eu me amo e porque eu me amo, Deus me amou primeiro. Se Deus me amou primeiro e eu me amo, eu tenho condições e capacidade de amar o outro, né? E ser respeitado e também me posicionar em qualquer área da minha vida. Porque quando você se enche do Senhor, você transborda. E quando você transborda, você atinge qualquer pessoa que está ao seu lado. Então, pode ser o chefe mais machista, mais chato que você tiver. Você vai conseguir alcançar ele, né? Com amor, realizando o seu ofício, né? Seja lá qual for a sua área. For medicina, advocacia, gestora, administradora, empresária, e você vai começar a alcançar esses juíza, né? Ou faxineira, ou doméstica. Sim. Porque não existe profissão, né, que seja menosprezada, muito pelo contrário, todas as profissões elas são dignas. E isso é muito bacana a gente entender isso, né? Porque também às vezes, Bia, o abuso ele não vem só por parte do homem. Às vezes o abuso muitas vezes vem de mulher com mulher também. E isso existe também no nosso contexto. E você só consegue entender isso quando você está dentro da Bíblia, você começa a enxergar isso, né? Porque, Penina, ela... Quantas vezes, talvez, ela não abusou psicologicamente de Ana, né? Porque Ana não tinha um filho, por isso, por aquilo outro. Então, assim... Até nisso, a gente vê que não é algo de agora, né? E que existia realmente barreiras que limitavam isso. Mas hoje, eu quero dizer para vocês que quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, todas as demais coisas vão para os seus devidos lugares. E você vai conseguir gozar da plenitude, da paz, do amor, do equilíbrio, do fruto do Espírito na vida de cada um que está ao nosso redor e das nossas vidas também. Sendo feliz e fazendo os outros também felizes. Amém? Amém. E é isso aí. Tem que ter o é isso aí. Nós encerramos mais um episódio do Jovem Cast. Queremos agradecer a você que nos acompanha. Deixa lá teu comentário, teu curtir. Se você está no Instagram, se você está no Spotify, compartilhe o episódio. Se você está no YouTube, também interage conosco. A gente pede, não é para a gente ter milhares de likes, milhares de comentários. É que existe um algoritmo na rede social que entrega para mais pessoas de acordo com que vocês interagem com o conteúdo. Então, para que o conteúdo, nossas postagens cheguem a mais pessoas, é necessária essa interação e esse engajamento. Então, façam isso, não custa nada, não é mais de 5 minutos para você fazer tudo isso que eu te pedi. Não é mais de 5 minutos, eu garanto. Se for, vocês vão lá no direct e diz: Aldair, gastei 5 minutos para fazer tudo isso. Aí eu vou avaliar seu caso, né? Mas tudo bem. Queremos agradecer, foi bênção. As meninas querem agradecer, falar mais alguma coisa assim, uns 2 segundos. Muito obrigada, tchau. Quero agradecer a todos
e quero agradecer a Bia também por ter estado aqui com a gente, foi bênção. E todos os meninos aqui para a produção e Show. dizer que curtam e façam aí as pelo amor postagens, de Deus. repostem, enfim, e vai ser bênção e abençoe outras pessoas também com esse conteúdo. Amém? Pedir para a Bia encerrar com oração. E é isso, valeu. Senhor Jesus, Pai, nós agradecemos, Senhor, por mais esse episódio, Obrigado. Senhor. Amém, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, por esse dia, Pai. Amém, Senhor. Nós viemos aqui, Senhor, te pedir para que o Senhor possa fazer com que várias pessoas sejam alcançadas, Amém, Senhor. Jesus. Mas nunca se preocupando com fama, Senhor, mas Amém, para que Pai. essas pessoas possam ser ajudadas, Senhor, Amém, a sair Senhor. da sua zona de conforto, seja Pai, na em nome de capacidade, seja em algum tipo de violência, seja Sim, na Pai. sua área profissional, Sim, Pai. Senhor, em nome de Nós te Jesus. pedimos, Senhor, para que o Senhor de fato venha trazer amor, venha trazer consolo, venha trazer Senhor. identidade. Que o Senhor possa fazer com que essas pessoas entendam que elas são filhas, que eles são filhos, Amém, independente Senhor. de quem esteja assistindo, Pai. Amém, Pai. Eu venho te pedir, Senhor, para que o Senhor possa fazer com que esse projeto cresça, que esse Amém, projeto Senhor. evolua. É um Amém, projeto, Senhor. um projeto bênção, Senhor. Amém, Eu tenho Pai. certeza que esses meninos, Senhor, viram esse projeto em Ti, que o Senhor Sim, trouxe Pai. esse projeto ao coração Amém, deles. Senhor, em nome de Então, eu Jesus. venho te pedir para que o Senhor possa engajar eles, que eles nunca possam se sentir cansados, mas que eles Pai. possam prosseguir firmes, Senhor. Amém, Senhor. Nós te agradecemos Em nome por de Jesus. tudo. Amém. Amém. Valeu. Amém. Glória a Deus.